Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti. Seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente daqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, pediu desculpas formais hoje no Senado norte-americano. Na audiência em que ele tenta explicar as razões de dados de 87 milhões de usuários de sua rede social terem sido usados sem autorização pela consultoria política Cambridge Analytica, o criador do Facebook assumiu pessoalmente os erros que provocaram o uso inadvertido dos dados desses usuários. Uso que influenciou eleitores na última eleição presidencial norte-americana que elegeu Donald Trump. As redes sociais são um grande fato recente da era da internet. Debates e comunicações são instantâneas e podem envolver pessoas de um lado e de outro de um país ou do planeta no mesmo momento, sobre o mesmo fato, com o mesmo interesse ou não. Ao usar dados privados de um usuário de uma rede social para mobilizar um grupo a favor ou contra uma causa, a manipulação de ideias substitui o debate realmente democrático e diverso. Foi o que aconteceu na eleição americana e tudo manipulado por uma empresa sem o controle do Facebook, que foi a quem os usuários confiaram suas informações privadas. Mas qual o limite do Facebook? A liberdade dos usuários e o poder de governos sobre as redes sociais. O escândalo do Facebook, que coloca as ações da própria empresa e de outras de tecnologia como o Google em baixa, é meramente uma questão econômica. O essencial e mais importante que está em debate no Senado americano são a liberdade e os direitos individuais. O cenário econômico já está no ar. A inflação no Brasil continua baixa e isso aumenta a expectativa de que o Banco Central reduza ainda mais a taxa básica de juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, que acontece nos dias 15 e 16 de maio, ou seja, do mês que vem. O índice de março foi o menor para o mês dos últimos 24 anos, ou seja, ainda lá no plano real. E o que chama a atenção é a inflação anualizada, ou seja, dos últimos 12 meses, que está bem abaixo do piso da meta de inflação para esse ano, que é de 4,5%, o centro da meta. O piso, portanto, é 1,5 ponto de tolerância para baixo e para cima, o que dá 3%. A inflação anualizada está bem abaixo disso, a gente vê agora com informações ali. Olha, o IPCA de março, que é a inflação oficial do país medida pelo IBGE, está ali, 0,09%. Ou seja, bem baixa do que se a gente fizer uma mensuração, a gente vai ver um comparativo de março dos anos anteriores. Essa inflação é a mais baixa dos últimos 24 anos para este mês. Num comparativo, em fevereiro, a inflação tinha acelerado até por causa das mensalidades escolares e do grupo transporte, chegou a 0,32%. Comparativamente a fevereiro de 2017, ou seja, a março de 2017, perdão, esse dado é março, ou seja, de 0,09 com 0,25, ou seja, uma diferença bem gritante em relação à inflação mais baixa este ano. Vamos seguir ali para a gente dar uma olhadinha numa outra tela que tem outras informações sobre a inflação. No ano, ou seja, se a gente pegar o primeiro trimestre, que nós estamos aí com a inflação de março, então janeiro, fevereiro e março, a inflação acumulada é de 0,7%. Se a gente fizer uma outra mensuração de 12 meses, que é a inflação anualizada, e esse é um dado de longo prazo, mostra o comportamento da economia num prazo maior, no caso de um ano, a inflação acumulada agora é de 2,68%. Num comparativo, no mês passado, fevereiro, a inflação é de 2,84%, ou seja, a inflação está em queda. E é exatamente essa inflação anualizada, porque nós temos meses diferentes no ano, com diferentes possibilidades, ou seja, aumento de mensalidades escolares acontece só no começo do ano. Normalmente o grupo transporte, justamente por transporte público, também tem aumento no começo do ano. Então, ou seja, na média do ano, e é exatamente esse o dado que é perseguido pelo Banco Central, a inflação, a projeção de inflação é de 4,5% este ano. O próprio mercado já está estipulando uma inflação um pouco acima de 3%, para se ter uma ideia. Ou seja, o piso da meta, porque a inflação é 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo, de 4,5%, que é exatamente o centro da meta perseguida pelo Banco Central, a gente está vendo uma inflação bem abaixo dos 3%. Vamos lá, seguindo, para a gente ter um dado ali. Agora, exatamente, a inflação, me perdoe, ali foi um equívoco meu, é uma inflação de março a cada ano, não é exatamente de fevereiro. Nós estamos falando, evidentemente, de março. Para se ter uma ideia, em 2015 foi de 1,32%. Em 2016, de 0,43%. Em 2017, o mês de março chegou a 0,25%, como a gente viu agora há pouco.
Em 2018, 0,09. Ou seja, mesmo quando a gente pega a questão da sazonalidade, o mesmo mês em diferentes anos, a gente vê um declínio da inflação para justificar o porquê. Na questão anualizada, a inflação está bastante baixa. Então, só para pegar, aqueles dados são referentes todos ao mês de março, evidentemente, porque esse mesmo gráfico a gente viu no mês passado, quando nós estávamos em fevereiro. O que puxou a inflação para cima e para baixo? A gente tem os dados ali. Olha, vamos lá, para a gente olhar a inflação agora dos grupos que puxaram para cima. Temos essa tela, por gentileza? Podemos seguir? Daqui a pouco, então, a gente retoma. Temos, Renato? A inflação? Tá bom, mas eu explico aqui. O que puxou justamente a inflação para baixo, agora sim temos. Está lá, transportes, foi uma queda. As passagens aéreas caíram 15,42%. Um dos itens do grupo transportes, a inflação é medida por grupos, mas o grupo de transportes caiu 0,25%. E comunicação, 0,33%. Comunicação aí especificamente quer dizer as ligações interurbanas e fixas. Houve um valor menor para essas ligações e, portanto, o grupo de comunicação caiu. Agora tem um grupo que pesa muito na inflação e a alimentação. Teve até uma alta, a gente vai dar uma olhadinha ali, a inflação de alimentos e bebidas. Houve um acréscimo de 0,07%, mesmo assim baixa, embora tenha sido positiva. No outro caso, nós tivemos deflação. E o que puxou em alimentos foi, sobretudo, frutas, que subiram mais de 5%. E saúde e cuidados pessoais, que teve uma alta de quase 0,5% ali, de 0,48%, que tem peso relativo ali no cálculo da inflação. Isso tudo que a gente viu que puxou para cima e para baixo essa inflação, que é a menor para o mês de março, desde o Plano Real, para se ter uma ideia. O índice de inflação, agora falando especificamente da construção civil, recuou no mês de março e registrou o menor valor para o período desde a implantação do Plano Real. Ou seja, nós estamos aí com uma inflação baixa quando a gente faz um cálculo e uma comparação com 24 anos atrás. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro e tem outros detalhes. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Esse índice divulgado hoje pelo IBGE realmente mostrou uma inflação muito baixa para o setor da construção. Em março, ela ficou em 0,14%, bem inferior ao valor registrado no mês de fevereiro, que foi de 0,30%. Como você falou, desde a implantação do Plano Real em 1994, no mês de março, a inflação do setor de construção não era tão baixa. Agora, com esse resultado no mês de março, o acumulado dos últimos 12 meses da inflação do setor de construção, ele está em 3,49%, um número baixo. Lembrando que a meta do plano do Banco Central para a inflação total é de 4,5%. Portanto, a inflação nesse grupo específico do setor de construção está em 3,49% nos últimos 12 meses. E nos 3 primeiros meses desse ano, a inflação no setor de construção registrou uma alta de 0,71%. Com essa inflação do mês de março, agora o custo médio do metro quadrado para se construir no Brasil está em R$ 1.074,41. Piotr. Muito obrigado, Maurício. E o indicador de antecedente de emprego da Fundação Getúlio Vargas recuou no mês de março, mas manteve a tendência de alta, ou seja, de geração de emprego, quando a análise é feita em períodos maiores, períodos trimestrais. A Vanessa Casalini está conosco e nos conta aí. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite. Esse indicador diminuiu quase 2 pontos em março e foi para 107,7. Essa queda ocorreu em 5 dos 7 indicadores que compõem o índice. De acordo com a FGV, isso significa que ele está num nível bastante elevado e reflete grande confiança quanto à retomada da economia e uma contratação mais forte ao longo dos próximos meses. Já o chamado indicador coincidente de desemprego recuou 0,9 pontos em março para 96,2, o menor nível desde agosto de 2016. Neste caso, o índice mostra que houve uma percepção de melhora nas condições de emprego, principalmente para os consumidores de renda mais elevada, mas ainda reflete uma situação bastante difícil no mercado de trabalho, apesar da melhora gradual dos últimos meses, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, e nesta semana que a cidade de São Paulo recebeu a Feira do Empreendedor 2018, o maior evento de empreendedorismo do país, nós vamos continuar falando justamente desse tema, das novas startups. O ano de 2017, o ano passado, foi positivo para o setor, com grandes investimentos nos mais variados segmentos. Mas como saber se uma startup tem potencial para receber recursos para desenvolver o negócio? É neste momento que entra em cena
o trabalho de análise de investidores anjo, ou seja, aquele investidor que procura um novo empreendimento para aportar recursos e dar andamento à ideia com alguma estruturação, inclusive de informação específica para aquele negócio. Recurso e informação específica. Para explicar como é feita essa análise, eu conversei mais cedo com Guilherme Freire, ele que é um dos fundadores da Wharton Alumni Angels, um grupo de investidores anjo que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Acompanhe. Guilherme, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado, Adalberto, pelo convite. Prazer recebê-lo aqui. Duas perguntas para entender exatamente o que vocês estão fazendo em relação às startups e pessoas que estão querendo empreender. Como é que vocês juntam esses investidores que ganham esse nome de investidor anjo para trazer essas iniciativas? Como é que é esse processo? Exato. Então, existem hoje no Brasil várias associações de investidores anjo. No nosso caso, do Wharton Angels, a gente é uma associação global. A gente pega vários investidores do mundo inteiro, que são, na maioria, ex-alunos da Universidade de Wharton, que é uma das melhores universidades de negócio do mundo, e a gente junta esse grupo para poder apoiar startups. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem presidentes, diretores de vários grandes bancos, fundadores de startups, diretores e presidentes de empresas de capital aberto, que se juntaram para realmente dar esse apoio para essas empresas que estão no começo e realmente precisam de financiamento, de mentoria. Então, é esse apoio que a gente busca dar para essas empresas. Tá, vamos só dividir. Uma coisa é financiamento, outra coisa que você chamou de mentoria. Isso. Como é que eu junto essas duas coisas na mesma ideia? Então, a gente faz o seguinte. Primeiro, a gente recebe a aplicação dessas startups, que são empresas que realmente estão bem no começo. E uma vez que a gente escolheu essas startups, a gente busca juntar o investimento de anjos, que são esses investidores que investem nessas empresas, que tem algum fit, de alguma compatibilidade da experiência dele com o que a empresa precisa. Por exemplo, se é uma empresa de tecnologia voltada para varejo, a gente vai tentar achar um anjo que tenha experiência nessa área para não só colocar capital, mas também para entrar com o know-how da operação da empresa e aproveitar a experiência que ele teve com a empresa dele e transmitir esse conhecimento para a empresa que está começando. Ou seja, eu quebrei aquela lógica de antigamente em que o sujeito, vamos imaginar como funcionou até hoje. O sujeito ia ao banco, convencia o gerente do banco a lhe ofertar um crédito e pronto, ele tinha que lidar com tudo aquilo. Tinha o dinheiro, que de fato é muito difícil conseguir, mas uma vez conseguido ele tinha que resolver. Esse investidor não só dá o recurso para ele adiantar o negócio dele, como também é o que você chamou de mentoria, é isso? Exato. É o conhecimento naquela área porque ele está querendo um produto especificamente para resolver um problema dele, é isso? Exato, porque o que acontece? O investimento do banco tem dois problemas. Um é, os juros hoje no Brasil inviabiliza. São e o outro, altamente inviabilizantes. Inviabilizantes. E outro que não agrega nenhum tipo de conhecimento. Hoje na nossa rede global, a gente tem investidores com toda a expertise que você possa imaginar em quase todos os setores. Então, a nossa ideia realmente é trazer esse grupo e selecionar os anjos certos para as empresas certas e assim a gente fazer o que chama de smart money, que é o dinheiro inteligente, que é o dinheiro da pessoa certa, não só o dinheiro pelo dinheiro, porque só o dinheiro é isso, o cara vai no banco, tem outras linhas de financiamento, tem BNDES, a gente quer aportar know-how também junto com o dinheiro para sim fazer a diferença para essas empresas. Vamos pegar um exemplo clássico, até porque é interessante, são coisas novas que estão surgindo e obviamente as pessoas vão comparar com o que já existia, que de alguma forma já era do senso comum. Vou imaginar um sujeito que era um inventor. Primeiro ele tinha que convencer alguém a apostar na ideia dele. Exato. Depois que ele conseguia desenvolver a ideia dele, ele tinha o segundo passo, que é colocar aquilo a favor do mercado, vender mais para alguém. Exato. Aquilo tinha que funcionar, tinha que ter um resultado prático. Exato. Ou seja, pelo que você está me explicando, o novo movimento agora, você usou uma expressão em inglês de smart money, ou seja, de um recurso que vem de forma inteligente, financia o negócio de acordo com as necessidades que o mercado tem e ele já começa a entrar no mercado porque aquilo passa a ter uma valia prática, um sentido prático de existência. Exato. De alguma forma é isso. Então, ele não só ele vai para o mercado com o financiamento, mas o principal ponto é o seguinte, é você ter um investidor que sabe, que já teve uma experiência com o que o empreendedor está fazendo. Você deu um exemplo de um inventor, vamos supor que seja um inventor na área de tecnologia, o cara que inventou o próximo Facebook. A gente vai pegar alguém de tecnologia dentro da nossa rede de anjos e tentar juntar o dinheiro e o expertise dessa pessoa que já fez algo relacionado ao Facebook no passado e ele vai dar essa mentoria, essa assessoria para que esse inventor que não fez isso, está fazendo pela primeira vez,
já tenha uma experiência muito mais confortável e evite alguns erros que ele cometeria se ele fosse por conta própria. Entendeu? É uma agregação de informação intensa, inclusive. Exato. Que o demandador, quer dizer, o ofertador do crédito, o ofertante do crédito traz também o seu know-how, o seu conhecimento. Exato, esse é o ponto, esse que é o grande diferencial. Entendeu? E a gente faz isso numa escala global. Hoje, o Wharton Angels, por exemplo, a gente tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil. Então, a gente tenta conectar, mesmo que você seja um inventor de uma tecnologia aqui no Brasil, se a gente tem um investidor no Vale do Silício que conhece da sua tecnologia, a gente vai conectar você com esse investidor, e esse investidor ele vai aportar não só o dinheiro que você precisa, como ele vai trazer também uma bagagem de conhecimento que faz toda a diferença no seu negócio. Guilherme, que tipo de iniciativas tem conseguido esses investidores Angel que conhecem a ideia, que estão aportando recurso nisso? Quais são as iniciativas de mercado? O que chama a atenção? Hoje, a gente, é o que eu falo, a gente não tem uma restrição só de setor, a gente prefere negócio relacionado à inovação. Hoje o Wharton Angels, por exemplo, do Silicon Valley, que é uma outra unidade do nosso negócio que está lá fora, eles recebem muita coisa de tecnologia. Então, hoje você tem vários negócios de tecnologia que estão surgindo dentro do Vale do Silício que a gente faz essa ponte, entendeu? Que hoje lá já existe há algum tempo. A rede já existe há mais de 10 anos, Nova York, Silicon Valley, Londres, e aqui no Brasil vai funcionar exatamente assim, ou seja, são essas empresas de inovação, geralmente a gente gosta muito. Empresas que não têm muita inovação, elas seguem um caminho um pouco diferente. Com a inovação, você aportando know-how e aportando capital rápido, ela cresce num ritmo exponencial, que a gente fala. Então, e a gente tenta proporcionar isso para os empreendedores, essa ajuda que eu, quando tive minha empresa, não tive tanto. Eu tenho uma empresa também que no começo foi muito difícil levantar capital, ter essa mentoria. Então, eu agora estou tendo essa oportunidade de fazer por essa nova leva de empreendedores, esse movimento que é tão necessitado no Brasil agora, hoje. Inovação tecnológica em que tipo de serviço? Eu tenho uma série de coisas, tudo passa por tecnologia hoje, você tem ganho de escala, você tem ganho de produtividade e a tecnologia tem sido a ferramenta para isso. Mas que área, por exemplo? Área de mobilidade urbana, a área financeira, quais são as áreas que têm chamado a atenção? Você falou duas áreas que são as que mais chamam a atenção. Hoje as fintechs, né, que são inovações dentro do mercado financeiro, a gente olha muito. Mobilidade urbana, então, é um mercado que vai mudar radicalmente. No Brasil ainda não chegaram as novas tendências que já estão acontecendo lá fora. Hoje, lá no Vale do Silício, a gente já investiu em algumas fintechs e estamos olhando também várias empresas de mobilidade urbana. Aqui no Brasil, a gente também vai olhar muito, são dois setores, mas quando eu falo inovação, existe inovação em varejo, muito forte, existe inovação em vários mercados e a gente não quer se limitar a um setor específico. A gente só está limitado a negócios que realmente não vêm com o empreendedor correto, que tem uma cabeça errada. Se vem com o empreendedor com a cabeça certa, com uma proposta de valor que realmente é disruptiva, que a gente fala que realmente vai fazer uma diferença no mercado, vem com a gente que a gente vai dar todo o apoio. A gente não cobra nada, nós somos uma associação sem fins lucrativos. A gente quer fazer a diferença no mercado de empreendedorismo brasileiro. De ser transformador no meio da sociedade, é isso? A gente hoje, o Brasil, precisa disso, Alberto. Hoje a gente tem tanto empreendedor bom que morre na praia porque não tem apoio. Que, o cara não sabe, não tem acesso a essas ferramentas, não sabe levantar capital, não conhece investidor, não tem uma mentoria, sabe muito bem a parte técnica, mas não sabe a parte de gestão. E aí acaba morrendo na praia. Negócios incríveis que poderiam ser empresas globais morrem no começo. E é para isso que a gente está vindo. Não só o Wharton Angels, hoje a gente tem várias associações de anjos muito fortes que estão fazendo um trabalho em conjunto. E a nossa ideia é deixar um legado no mercado brasileiro para a gente ter outros unicórnios, né, que são empresas de 1 bilhão, como foi a 99 recentemente. A gente quer mais disso, para realmente a gente ser um país que é uma referência, assim como os Estados Unidos, como outros países no mundo são, a gente quer ser também. Teoricamente, eu posso dizer que o país empreendedor e os brasileiros não têm muita dificuldade em se lançarem. Obviamente que não tinha uma estrutura que os americanos tinham, porque lá tinha uma cultura não só do americano que queria empreender, mas do banco que queria emprestar. Exato. Nós estamos fechando esse elo no Brasil. Exatamente. Esse é o avanço. Esse é o avanço. Antes, o que aconteceu era o seguinte: a gente tinha um ecossistema incompleto. O que era? Você tinha o Brasil tem muito bons empreendedores, porque para empreender aqui no Brasil você tem que ser um guerreiro. Sim, uma coragem infinita. Uma coragem infinita, mas você só tinha os bancos financiando e um ou outro investidor, mas muito amador. Hoje você já tem investidores profissionais, hoje você já tem empresas sendo vendidas por BI, hoje você já tem todo um ecossistema preparado para
fazer acontecer esse tipo de empresa, entendeu? Então, cada vez mais, ainda mais com juros caindo, a gente vai ver mais gente querendo investir nesse mercado e a tendência é realmente a gente criar empresas incríveis. Agora, se não tiver esse tipo de apoio no começo, a taxa de mortalidade dessas empresas, como você pode ver, se você levantar os dados, você vai ver que é muito alta. É muito alta. A maioria não chega nem ao segundo ano. Com 5 anos, então, é menos de 10%. O Sebrae aponta isso das pequenas empresas. Duas perguntas rápidas. Claro. Qual é o tamanho desse investimento e qual é o tamanho que o prazo tem para começar a dar retorno para esse investidor? Normalmente, isso tem uma meta para isso? Os investimentos são de R$200 mil a R$2 milhões. E o prazo para investimento, para retorno para os investidores, a gente calcula em torno de 5 anos, entendeu? Óbvio que não é... Geralmente, fundo tem um mandato, a gente não tem um mandato, mas na média é esse tipo de... Tem taxa de juros embutida nesse investimento ou não? Não é... A gente calcula mais o ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento. É como se fosse um venture capital. Algumas empresas que a gente investir não vão muito bem, mas algumas que vão muito bem vão fazer o retorno que vai pagar por todas que não foram bem. Como é que o empreendedor hoje que tem ideias e que obviamente estava esperando exatamente fechar esse elo da cadeia que ele sempre sofreu, como é que ele consegue chegar até você? Então eu vou fazer um pedido. Quem está hoje com uma empresa, uma ideia muito boa, uma empresa que já está começando a caminhar e precisa de capital, de apoio, entra no nosso site, é só dar um Google, Wharton Angels Brasil, vai ter o nosso site lá e faz um application, que a gente fala, preenche lá um cadastro, a gente vai entrar em contato, vamos selecionar e se essa empresa for escolhida, a gente vai dar todo esse apoio, todo esse know-how, todos os recursos que essa empresa precisar para fazer acontecer. E como eu falei, a gente não cobra nada, é uma instituição sem fins lucrativos, a gente só quer realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas. O site está aí mais uma vez para você acompanhar e poder ter acesso a tudo isso. Guilherme. Adalberto, mais uma vez, obrigado. Pela gentileza de nos atender aqui no Cenário Econômico. E sucesso. Até tchau, mais. Bom, daqui a pouco a gente acompanha aí os números do mercado financeiro, dia de alta do Ibovespa, depois de vários pregões em baixa. A gente volta em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, dia de alta do Ibovespa, depois de várias quedas nos últimos dias. Vamos lá, o Ibovespa hoje subiu 1,44% a 84.510 pontos, acompanhando as outras bolsas do mundo. Ontem o Ibovespa foi uma exceção, não fazia muito sentido, tinha uma especulação por questões eleitorais. Hoje uma alta expressiva de 1,44%. Vamos dar uma olhadinha nas maiores altas. Ontem a gente teve Marfrig que voltou a subir. A Marfrig comprou uma empresa americana e vai ser a segunda maior processadora de carne bovina no mundo. Voltou a subir hoje com 17,73%. A Embraer, que tem peso grande aqui na Bolsa, subiu também 6,72%. E Bradespar, o Bradesco Participações, com 4,97%, que também tem peso dentro das ações aí que compõem o Ibovespa. Vamos ao dólar comercial, esse também recuou um pouquinho hoje, embora ainda se mantenha em patamares bastante elevados. Está ali, olha, R$3,41, perdão, uma queda de 0,31%. Ele oscilou, chegou a 3,43 durante o dia e também na mínima foi de 3,40. Recuou um pouco menos, ou seja, a 3,41 com 0,31%. Bom, a gente fez uma menção na abertura do programa hoje. O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, participou nesta terça-feira dessa audiência conjunta dos comitês de justiça e de comércio do Senado dos Estados Unidos para dar explicações sobre o uso indevido de dados dos usuários da plataforma. Pelo menos 87 milhões de internautas da rede social tiveram suas informações pessoais usadas indevidamente pela Cambridge Analytica. O Brasil aparece listado como o 8º país com o maior número de contas afetadas, de usuários afetados, brasileiros afetados por esse uso indevido de informações confidenciais ali. Ou seja, foram 440 mil contas compartilhadas. Zuckerberg também enfrenta o descontentamento dos acionistas que já demonstraram publicamente que o executivo não consegue gerenciar uma empresa grande e global e que é hora de desistir do comando da empresa. Bom, para finalizar, vamos dar uma olhadinha como é que estão as ações do Facebook. Hoje até tiveram uma alta. Se a gente olhar ali, olha, está $165 por ação, uma alta de 4,5%. Mas para se ter uma ideia, hoje esse é o movimento do dia. Hoje a ação do Facebook na Nasdaq americana, a bolsa eletrônica dos Estados Unidos. Vamos lá. Mas para a gente fazer uma outra menção, há um mês as ações do Facebook custavam $187. Para esse valor bem menor, dá para entender justamente o que aconteceu com a empresa, mas hoje parece que as explicações
de Zuckerberg de alguma forma convenceram ali os investidores. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Amanhã a gente está de volta às 7 horas da noite. Até lá. Eu espero você.